Bom dia, galerinha do Colégio Domínio. Vamos aqui para mais uma aula do conteúdo de geografia de vocês, do 7º ano, tá? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo a nossa primeira unidade, onde a gente vai ver referências a respeito, onde nós já vimos as dimensões territoriais, as divisões regionais do Brasil, um pouco referente à organização política do Brasil, tá? Que foi o que a gente viu, a divisão territorial. E agora a gente vai dar continuidade um pouco sobre o Brasil e as suas relações com os países vizinhos e também sobre o Brasil na América e a formação, a constituição em si do território brasileiro, tá certo? Para a gente encerrar essa unidade 1, que é a C1, vai ser a prova de C1 de vocês, será esse conteúdo, né? Eu acho que é C1 mesmo. Gente, vamos dar início a esse conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, vocês podem tirar lá na Agenda Edu. Vou deixar lá também a atividade de vocês vão poder acompanhar fazendo a atividade de vocês. E estamos aqui para ajudar nesse processo de formação de vocês. O Brasil e os países vizinhos, certo? Gente, o Brasil ele vai estar localizado na América. Deixa eu passar aqui, certo? Ele vai estar localizado na América. A América é o continente mais extenso, aliás, ele é o segundo mais extenso, certo? Ela tem 42 milhões de quilômetros quadrados, ela só fica atrás da Ásia em termos de extensão. Ele é um continente formado por 35 países, dentre eles o Brasil, tá? E cada um vai ter suas diferenças naturais, tá? Então, por conta dessa condição, essa América ela é dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Ou até mesmo ela é feita uma divisão também em duas, tá certo? A América anglo-saxônica, que são os países de origem inglesa, e a América Latina, que são todos os países de origem latina, que fala a língua latina, tá certo? No caso aqui, o Brasil pertence à América do Sul, certo? E também vai pertencer à América, vai pertencer à América Latina, tá certo? Espera aqui que eu estou reproduzindo errado. Isso. Aí está aqui o Brasil e a América Latina, ou parte daqui, somente parte da América Latina, que a gente só está representando de fato a América do Sul. Gente, aqui nessa América do Sul, representada nessa imagem, a gente consegue observar algumas coisas. Que alguns desses países vão fazer limites com o Brasil. Que países são esses que fazem limites com o Brasil? Nós vamos primeiro diferenciar o que é um limite e o que é uma fronteira, tá certo? Vamos fazer aqui essa diferença do que é um limite e o que é uma fronteira. O Brasil, né, a América do Sul, ela está dividida em 13 territórios nacionais. Segundo o livro de vocês, aqui na página 22, para vocês irem acompanhando no livro, certo? No livro de vocês, na página 22, território nacional é o espaço no qual o povo, por meio de um governo e de leis próprias, exerce poder ou domínio. É constituído por elementos naturais da superfície e do subsolo terrestre, pela extensão de suas águas oceânicas e pelo espaço aéreo e pelos elementos construídos
pelos seres humanos. Saúde para mim. Certo? Então, essa América ela vai estar dividida em 13 territórios nacionais. Vocês vão observar aqui junto comigo nessa imagem. Opa, fomos para a reprodução errada. Nesta imagem, que alguns países eles vão fazer o quê? Limites. Que são limites? Na página 23, a gente vai perceber que os limites são o quê? É uma linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra, ou seja, indica onde termina o território de um município, estado, região ou país e onde começa outro. Os países que fazem limite com o Brasil, são quais? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Daqui, o que a gente pode observar? Que apenas 3 países não fazem fronteira, ou não fazem limites com o Brasil: Chile, Peru e Equador, tá certo? São os países que não fazem esse limite. Ok, professora, mas a senhora disse pra gente que existia uma diferença entre limite e fronteira. Vamos aqui, a fronteira. A fronteira ela corresponde à zona de contato entre os países vizinhos, tá? Ela se estende ao longo de linhas de limite do espaço aéreo e águas oceânicas dos países que apresentam litoral, tá certo? A fronteira corresponde à zona de contato entre esses países vizinhos. É a zona, digamos assim, de travessia, aonde eu atravesso de um país para o outro, ela vai ser essa fronteira. Porque às vezes eu tenho aquele limite, que é aquele espaço que vai dividir, mas eu não passo de um local para o outro sem ser pela fronteira, tá certo? Ela vai ter o quê? Ela se estende ao longo das linhas limites do espaço aéreo e das águas oceânicas dos países que apresentam litoral, certo? Por exemplo, a gente pode observar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Essa fronteira ela vai se dar por meio de uma ponte, que ela vai fazer essa divisa entre esses dois países e onde vai ocorrer essa travessia, tá certo? Aí tá aqui o Brasil na América completa, tá certo? E aqui o Brasil somente na América do Sul. Gente, eu preciso que vocês não esqueçam que o Brasil ele vai estar dividido também, aliás, o Brasil não, a América, tá certo? Que a América ela vai estar regionalizada, ela vai estar dividida quando eu divido o continente americano, eu vou dividir ele, eu já falei para vocês uma vez, vou voltar a repetir, que é para ficar fixo na cabeça de vocês. Eu posso ter a divisão dela em 2 blocos de terras emersas, que é a América do Norte e a América do Sul, e digamos assim, o conjunto de ilhas que vão formar a América Central, ou seja, eu vou ter 3 Américas, que a gente pode observar aqui nessa imagem, certo? Essa parte que liga a América do Norte e a América do Sul, esse conjunto de países miudinho, esse conjunto de ilhas, tá certo? Que é a América Central. E a América, certo? Eu também posso fazer uma divisão pelas condições de colonização, com a forma de divisão segundo a colonização. No caso, todos os países, se eu pego somente ali os Estados Unidos e o Canadá, eu vou dizer que eles são América anglo-saxônicas. E eles são chamados por ter sido colônia, principalmente de ingleses, que são de origem anglo-saxã.
e a língua, né, o inglês é a língua predominante. No caso do México para baixo, todos os países são pertencentes à América Latina, são países de origem que falam a língua de origem latina. No caso, por quê? No caso ali, a gente só vai ter o inglês como uma língua predominante. No caso do México para baixo, a gente vai ter o português e vai ter o espanhol como principal língua, certo? São dois tipos de colônia, a gente vai ver agora quando a gente vai ver a formação desse território brasileiro. Pessoal, espero que vocês estejam compreendendo até agora esse conteúdo, tá certo? É um conteúdozinho simples, mas que necessita da atenção de vocês para que vocês consigam seguir em frente, compreendendo e aprendendo todo esse conteúdo. Agora vamos dar continuidade aqui à formação do território brasileiro, tá certo? A gente já viu a extensão territorial brasileira, a gente já viu as regionalizações, a gente já viu que o nosso território ele foi sendo modificado ao longo dos anos, a gente já sabe o que é um território, tá certo? Agora a gente só precisa aprofundar um pouco mais sobre como é que a gente chegou nessas divisões territoriais, como é que o Brasil, a formação inclusive da América Latina, por que que ela está formada dessa forma, por que que ela ganhou essa configuração, tá certo? Porque dentro desse processo ela ganhou essa configuração. Então vamos dar aqui prosseguimento. Primeiro, aqui só para a gente recapitular de forma rápida, o que seria um território? Território é um conceito mais da botânica, tá certo? É algo que não interessa necessariamente a gente, mas que é importante a gente saber de onde é que veio. Ela se refere a predomínio de uma determinada espécie. No caso aqui para a gente, da geografia, ela vai se referir ao quê? Ao domínio de um determinado animal. E de que animal a gente está falando? Dos seres humanos, tá certo? Isso daqui, sempre que você ouvir falar em território, você sempre vai fazer a associação do quê? Dominação. Dominação de quê? De uma área da superfície terrestre. A dominação do espaço geográfico, tá? E aqui para a formação do território brasileiro, eu já trago para vocês duas imagens, tá? Um mapazinho, uma imagem do que seria um mapa bem rudimentar e uma imagem que seria aqui de satélite, mostrando a atual configuração do território brasileiro, tá certo? Somente para ilustrar, para que a gente possa perceber. E como é que a gente chegou a essa colonização, a essa conquista do espaço, desses espaços? O processo de colonização, ele tem origem com a expansão territorial de um grupo. Que grupo? Os portugueses, os europeus, que decidiram passar por um processo que a gente conhece hoje em dia como mercantilismo. O que é o mercantilismo? É a expansão dessas fronteiras, tá certo? A expansão das fronteiras em termos de econômicos. Para crescer economicamente, os países precisavam expandir as suas fronteiras, precisavam de países, mais territórios que produzisse economicamente para eles e que também consumisse o produto deles, certo? Aí, para que essa colonização ocorra, é necessário uma efetiva ocupação do espaço. Por que uma efetiva ocupação do espaço? Não vamos esquecer que esse processo ele dá ali, tem o início ainda no século 13, certo? 1400, na segunda metade do século 13, 1450, e até a chegada e a colonização do Brasil no século 14, 1500, tá certo?
Então, nós vamos ter basicamente isso, uma ocupação do espaço, novas terras passam a ser descobertas aqui, certo? Expressa a instalação de elementos externos e implica a criação de novas estruturas atreladas aos interesses da expansão. Implica haver uma metrópole a partir do momento que eu vou ter a descoberta de novas terras. Essas terras elas são denominadas de colônias e quem descobriu leva o nome de metrópole. Cada país colonizador, certo, possui uma geopolítica metropolitana. O que? Como é que eles desejam ocupar esse espaço, tá certo? Como é que eles vão desejar empreender nesse espaço? Nós vamos ter dois tipos de colônias diferenciadas. Nós vamos ter pelo menos dois tipos, tá? Nós vamos ter a colônia de exploração, que foi o caso do Brasil, onde Portugal chegou aqui para explorar todas as riquezas, o povo já existente, retirar toda a matéria-prima e não exercer quase que nenhum, digamos assim, criação de infraestrutura. E nós vamos ter a colônia de ocupação, que foi o caso dos Estados Unidos e Canadá, são as colônias anglo-saxônicas. Foram colônias de ocupação, tá certo? Deixa eu passar aqui para frente. Tá aqui, ó. A colonização ela tinha como elemento comum a estrutura militar. Basicamente se formavam comissões para fazer essas grandes navegações. Envolvia o que? A conquista e a submissão da população encontrada, a apropriação dos lugares e uma estrutura produtiva incorporadas ou destruídas, certo? Em muitos casos, a colonização criava uma estrutura econômica, por exemplo, do plantation. O que era o plantation? A cultivação de uma única, de um único tipo de plantio, certo? Um único tipo exploratório. Foram as estruturas organizadas pelas colônias de exploração americanas. Elas caracterizavam pelo quê? Grandes propriedades de monocultura. Trabalhava com mão de obra escrava e com a finalidade de exportar todo esse produto cultivado. No entanto, antes de haver a colonização propriamente dita, os grandes estados europeus repartiram e delimitaram o mundo, definindo áreas de jurisdição formal, certo? Incluindo os fundos territoriais, como foi o Tratado de Tordesilhas. Gente, o livro de vocês, ele fala do Tratado de Tordesilhas, tá? Deixa eu ver aqui qual é a página. Na página 31. O que previa esse Tratado de Tordesilhas? Que todas as novas terras descobertas por espanhóis despertou o interesse de Portugal e a Espanha, que passou a reivindicar da Espanha o direito a explorar. O que aconteceu? Toda nova terra descoberta, Portugal ele acabava, digamos assim, se queixando porque queria também ter o direito de explorar. Então, o tratado fazia o seguinte, ele previa que todas as terras novas descobertas, certo? Ele foi assinado em Portugal e na Espanha, tá certo? 2 anos após a chegada de Colombo nas terras ainda desconhecidas da América, e estabelecer a divisão das terras descobertas e a serem descobertas, tá certo? A partir de um meridiano traçando 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras leste deste meridiano pertenceriam a Portugal e a oeste pertenceriam à Espanha. O que eles querem dizer? Que todas as novas terras descobertas naquele continente ou naquela região ali delimitada
seriam divididas entre Portugal e Espanha, tá certo? Isso para evitar alguns conflitos. Vamos aqui dar prosseguimento. Os contornos, a gente já sabe, que a gente já viu nas aulas anteriores, que os contornos do nosso país, eles nem sempre foram como é atualmente. Muitas terras que pertencem ao Brasil atualmente foram conquistadas em guerras, acordos, tratados e compradas por outros países, tá certo? Afinal de contas, a gente sabe que o Brasil ele passou por um processo de formação longo e contínuo, tá certo? Os portugueses, quando chegavam no território brasileiro, eles encontravam aqui povos que habitavam esse espaço e havia milhares de anos, como os indígenas. Quais tipos de indígenas? Cada um pertencia a uma tribo diferente, tá, gente? Mas eu acredito que o maior deles fosse essa Aruaque, o Tupi-Guarani e a Gé. Inclusive, o Tupi-Guarani era a língua mais falada na época, tá? Durante esse processo de formação, como eu já disse para vocês, a Espanha e Portugal foram os primeiros na expansão marítimo-comercial no século XV, resultando na conquista de novas terras para os dois países. O Brasil foi colonizado por Portugal, que para melhor ocupação resolveu dividi-lo em capitanias hereditárias. Antes das capitanias hereditárias, a gente sabe que a gente já teve aqui o Tratado de Tordesilhas, que dividia todas as terras recém-descobertas entre Portugal e Espanha. Observem aí é como se fosse o contorno do Brasil, parte dessas terras pertencentes a Portugal e a outra parte em laranja, em verde, que pertenceria ao Brasil, pertence ao Brasil atualmente, pertencia à Espanha, seria colônia espanhola, certo? Aqui vamos ver as capitanias hereditárias. O Brasil, mesmo de início, só com a divisão pertencente à Espanha, ele era muito grande. Então, o que foi feito? Foi dividido o Brasil em capitanias hereditárias. O que era essa capitanias hereditárias? Basicamente, uma divisão do território, certo? Entre e uma doação de Portugal, da coroa portuguesa, desse território, desses terrenos, para alguns, digamos assim, alguns poceiros, alguns donatários, que é o nome correto, tá certo? Então, olha, se vocês observarem, olha a formação do Ceará como era, do Rio Grande do Norte, Pernambuco, eles eram linhas retas, tá certo? Que faziam essa divisão. A gente não tinha essa divisão como os estados são atualmente. Cada uma dessas terras foi doada a um donatário. Alguns desses donatários vieram para o Brasil e desenvolveram a sua capitania hereditária, esses seus lotes de terras concedidos pela coroa portuguesa. E outros não. Esse lote de terra ficou ali improdutivo e desocupado durante muitos anos, tá certo? Porém, a partir do século XVII, século XVIII, Portugal iniciou o quê? A posse definitiva do território brasileiro. Como assim, professora? A gente foi expandindo o nosso território, ultrapassando a linha do Tratado de Tordesilhas e ocupando o restante do território. E no meio de um acordo, em 1750, no Tratado de Madrid,
certo? Foi assinado por Portugal e Espanha a definitiva posse dos territórios conquistados, certo? Então, todo o território ele passa a ser legalizado a partir de 1750, tá? E a gente já viu que depois disso daí, várias configurações dos estados foram sendo modificadas ao longo dos anos. A formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo. Alguns estados foram anexados de outros países, como o Acre, que foi comprado da Bolívia, certo? E vários estados da federação foram criados e sendo divididos, como a gente já viu na nossa primeira aula. Pessoal, basicamente é isso que a gente vai ver, tá certo? A gente sabe que o Brasil pertence à América, a gente sabe que nós pertencemos à América do Sul e à América Latina. Nós sabemos também que dentro do nosso processo de formação, nosso processo de ocupação da América, nós somos uma colônia de exploração, basicamente. E nós também somos conscientes, já temos conhecimento da importância de saber o que é o Tratado de Tordesilhas, tá? Vocês não esqueçam, esse é conteúdo de prova. E também saber o que são as capitanias hereditárias, tá bom? Essas capitanias hereditárias, depois do Tratado de Tordesilhas, é a primeira divisão do território brasileiro, tá? A gente sabe que as grandes navegações e o mercantilismo foi o que possibilitou a descoberta dessas novas terras, que no caso o Brasil, e nós sabemos o tipo de colônia que nós fomos, que é a colônia de exploração. Pessoal, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, quem tiver em sala de aula, tire em sala de aula. Quem tiver em quem tiver no online pode perguntar no Agenda Edu. Próxima aula, eu vou tentar fazer a revisão com vocês do conteúdo em cima de perguntas. Vou fazer algumas perguntas e vou responder aqui com vocês para facilitar esse processo, tá bom? Para vocês, das questões, das provas, para que a gente se garanta no dia da prova. E basicamente é isso. Um cheiro, a atividade de vocês de casa vai estar na Agenda Edu. E até a próxima semana. Bye, bye.